O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Edição do meio-dia com Miguel Videira. Começamos no Médio Oriente. O primeiro-ministro libanês acusa Israel de estar a procurar uma política de terra queimada no sul do Líbano. O chefe do governo libanês diz que as forças israelitas estão a destruir cidades e aldeias no sul do país de forma indiscriminada. Acusa Israel de estar a promover um castigo coletivo a todos os libaneses com a justificação de estar a perseguir membros do Hezbollah. Em declarações citadas pela France Press, o primeiro-ministro do Líbano sublinha ainda que as IDF, as forças israelitas, estão a forçar o povo a um exílio. As palavras do governante chegam no dia em que as forças israelitas alargaram as operações terrestres no sul do Líbano. Nas últimas horas reivindicaram a tomada do castelo de Beaufort, considerado um importante ponto estratégico. Segundo Tel Aviv, este castelo é usado pelo Hezbollah para o lançamento de ataques na direção da Galileia, no norte de Israel. As IDF também deram conta em comunicado que estão em curso operações militares perto de Nabatie. É um importante reduto do Hezbollah no sul do Líbano. Al Jazeera refere que os militares procuram cercar a cidade e antecipam a possibilidade de um ataque. Em análise, Miguel, a especialista em relações internacionais, Liliana Reis, considera que os novos ataques de Israel no sul do Líbano resultam do ponto em que se encontram as negociações entre Washington e Teherão. Para Liliana Reis, Israel tem muito em particular o desfecho dessas negociações e dá como exemplo o descongelamento dos bens iranianos, uma das condições impostas pelo regime de Teherão. Netanyahu começa a observar com alguma preocupação é que há uma redução das ambições estratégicas iniciais relativamente ao acordo entre os Estados Unidos e o Irão. Neste momento, em relação ao acordo, aquilo que nós começamos a observar é que está demasiado concentrado na questão do desenvolvimento do programa nuclear, mas também o do Estreito de Hormuz. Se houver efetivamente um passo maior para este memorando de entendimento, naturalmente que o Irão vai receber também os ativos que estão congelados. A libertação dos fundos iranianos significa mais recursos financeiros para Teherão, maior capacidade de apoiar os aliados regionais, nomeadamente os proxies, e mais margem para construir capacidades militares, nomeadamente de apoio aos proxies. E desta forma, tendo em conta estes termos da negociação, entende Liliana Reis que Israel procura antecipar um eventual desfecho favorável de um acordo com esta intervenção militar terrestre nesta altura. Entretanto, o chefe da delegação iraniana, que negocia um memorando de entendimento com os Estados Unidos, afirma que o acordo só será alcançado caso o Irão garanta resultados tangíveis. A declaração de Mohammad Bagher Ghalibaf foi proferida durante uma reunião virtual do Parlamento iraniano. Ghalibaf diz que não tem confiança nas palavras e promessas do inimigo, numa referência aos Estados Unidos. Conclui que primeiro devem ser os norte-americanos a executar os compromissos assumidos no âmbito do acordo. Só depois o Irão vai cumprir a parte que lhe compete. O consultor em assuntos europeus, Henrique Pournet, diz que a Europa precisa de endurecer as ações contra a Rússia junto às fronteiras da NATO. Isto é a pretexto do incidente de um drone que atingiu na sexta-feira um edifício residencial na Roménia. 2 pessoas ficaram feridas. A Aliança Atlântica condenou a Rússia, com o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, a falar de uma guerra ilegal. Para a União Europeia, através da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, também veio condenar esta iniciativa de Moscovo. Ora, para o consultor em assuntos europeus, este tipo de declarações não é suficiente para ter um efeito dissuasor. Defende que a criação de uma zona de exclusão aérea junto às fronteiras é uma resposta mais adequada. Henrique Pournet tem ainda uma certeza: o que está a ser feito pela União Europeia na forma como lida com a Rússia não é suficiente. Não podemos ficar no discurso do secretário-geral da NATO, que diz isto é mais um sinal de uma consequência desta guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia. O que é que se exigia então? É sinal disso tudo.
efetivamente armar a Ucrânia e não atrasar as armas que supostamente iam enviar e que algumas ainda não chegaram. Primeiro. Segunda coisa, perante este género de situações, podem começar a considerar a hipótese de dizer à Rússia: há uma zona do espaço aéreo ucraniano que, porque tem consequências na Europa, na NATO, que nós vamos considerar no-fly zone. A análise de Henrique Porné é esse caso de um drone russo que atingiu um edifício residencial na Roménia na passada sexta-feira. 2 pessoas ficaram feridas. Considera Henrique Porné que a resposta da União Europeia e da NATO não é suficiente face à dimensão do problema. Ao longo desta manhã temos falado dos tumultos que aconteceram esta noite em França e, Miguel, sabe-se agora que uma pessoa morreu durante os festejos do título europeu do PSG nesta última noite. Sim, é uma informação vazada pelo Ministério Público de França. Revela que a morte aconteceu na sequência de um acidente de moto em Port-Maillot. Segundo o jornal Le Parisien, o condutor da moto colidiu com uma das barreiras de betão colocadas pela polícia nas estradas. Mais de 200 pessoas ficaram feridas durante as celebrações do título pelo emblema francês, a grande maioria com ferimentos leves. Já registaram, no entanto, 8 feridos graves. Entre as autoridades, quase 60 polícias ficaram feridos, pelo menos um em estado grave, mas não corre risco de vida. Na última noite, em todo o país, foram detidas quase 800 pessoas, depois do Paris Saint-Germain ter conquistado a Liga dos Campeões. Frente ao Arsenal, só em Paris foram feitas perto de 300 detenções. Nos Estados Unidos é apresentado um ensaio clínico na luta contra o cancro. É um tratamento desenvolvido pela Johnson & Johnson que apresenta resultados sem precedentes. As palavras empregues por alguns médicos contactados pelo jornal The Guardian. O tratamento consiste numa injeção tripla com capacidade para, em alguns casos, erradicar por completo os tumores. É isso que demonstram os estudos internacionais realizados em 11 países. São apresentados este domingo na mais importante conferência mundial sobre o cancro. O The Guardian partilha o testemunho de um dos participantes no ensaio clínico. História aqui contada pelo Hugo Fortunato de Oliveira. Carlos Walsh tem 56 anos. Em maio de 2024 recebeu o diagnóstico. Tinha cancro da língua. A quimioterapia e a imunoterapia revelaram-se ineficazes no tratamento da doença. Foi aí que lhe apresentaram um tratamento experimental. Conta que antes tinha dores, inchaço e dificuldades para comer e falar. Agora, no 17º ciclo de tratamento, diz ter uma vida normal. Ao todo, em mais de 10 países, foram 102 os doentes que integraram o estudo clínico. Todos com cancros avançados na cabeça e no pescoço que resistiram às terapêuticas convencionais. Em mais de 1/3 dos casos, os tumores reduziram em poucas semanas. 15 dos doentes viram mesmo os tumores deixar de ser visíveis nas avaliações clínicas. O tratamento é administrado a cada 3 semanas através de uma injeção subcutânea, o que o torna mais rápido e prático para os pacientes e muito mais fácil de administrar. Combate o cancro de 3 formas. Bloqueia proteínas que ajudam o tumor a crescer e a resistir ao tratamento e reforça o sistema imunitário para lutar contra a doença. A injeção mostrou resultados semelhantes em doentes com cancro do pulmão e está agora a ser testada em cerca de 60 ensaios clínicos para vários outros tipos de tumores. Além do pulmonar, está a ser também estudada para tratar o cancro do cérebro, do estômago e do cólon e reto. Uma janela de esperança para o tratamento desta doença que afeta milhares de pessoas todos os anos em todo o mundo. Trabalho do jornalista Hugo Fortunato de Oliveira. Numa altura em que passam 8 minutos do meio-dia, já seguirá em 40 minutos. Esta semana a convidada é a atriz Marina Mota. Miguel, vamos ainda a outros destaques que podemos revelar a esta hora. O PCP quer que o Governo defenda na União Europeia o alargamento do prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, por forma a que possam ser utilizados todos os fundos e possam ser feitos investimentos em áreas como a saúde, a educação ou a habitação. Termina hoje a campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar. Estão no terreno mais de 40 mil voluntários espalhados por 2 mil supermercados por todo o país. No ano passado, a campanha arrecadou 2 mil toneladas.
Esta tarde, o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai juntar-se aos voluntários, marca presença no armazém de Alcântara pelas 6 da tarde. Terminamos na Ucrânia. Um ataque com um drone causou estragos na central nuclear de Zaporizhia, no sul do país. O ataque fez um buraco junto às turbinas da central. A Agência Internacional de Energia Atómica deixa um alerta. Diz que ter drones perto das estações é brincar com o fogo. A Rússia atribui responsabilidades do ataque à Ucrânia. Kiev nega qualquer envolvimento.